Aleluia. Deus abençoe a todos, saúde a toda a amada igreja, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Podem tomar os seus assentos só um momentinho, por favor? Queremos aqui, ao mesmo tempo que saudamos a igreja, louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos propicia de estarmos aqui visitando os amados irmãos, de onde estamos aqui desde domingo à noite, quando estávamos ali fazendo uma viagem, começando pela cidade de Viamão, saindo da nossa cidade, Santiago, onde temos ali uma congregação na Casa Irmã Maria, e na sexta tivemos ali uma reunião. No domingo recebemos um convite de um ministro ali da cidade de Alvorada, também da Grande Porto Alegre, chamado Gilvan Kine, e tivemos um tempo de companhia com a sua igreja, ministramos ali um estudo, uma palavra, e comunicamos que dali nós estaríamos dirigindo para cá, para ter um tempo de companhia aqui com os irmãos. Quero dizer a todos que estou muito contente, muito feliz de poder reaver o pastor Walter, que está aqui. Agradecemos pela sua vida, agradecemos a Deus por estar aqui cuidando desse servo de Deus, que tem sido aqui uma coluna para nós, pela sua firmeza, pela sua posição, pela sua fé. O pastor Walter, eu conheço ele desde 2009, vocês conhecem muito mais tempos antes disso, né? Mas foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de tê-lo aqui, conhecê-lo aqui, o seu ministério, o seu zelo pela sua palavra. E apesar de nós fazermos algumas viagens, de estarmos visitando outras congregações, sempre temos o propósito de fazer o possível para estar aqui, né? Então, dessa vez, nós trouxemos aí a irmã Rebeca, minha esposa, e a nossa Sarinha, né, para que os irmãos também pudessem conhecer. O pastor Walter já conheceu. Estamos ali hospedados na casa do pastor Dorival Arantes e sua esposa, né, que tem nos recebido com muita hospitalidade, com muita cortesia. Estamos muito agradecidos, estamos muito contentes pela forma como os irmãos têm nos tratado, têm nos recebido. Nós nos sentimos como se estivesse em nossa própria casa. E também agradeço a eles pela paciência que estão tendo, né, porque a Sarinha tem só 1 ano e 3 meses, então está muito, como vou dizer, muito avivada, né? Então corre bastante ali pela casa, e os irmãos têm nos ajudado, têm sido compreensivos, né? Porque também tiveram seus filhos, sabem que eles também tiveram nessa fase, né? Eram bastante ativos, né? Então, nós ficamos um pouco desconfortáveis, né? Mas você sabe que as crianças são assim. E tem sido assim, na verdade, desde nossa viagem para cá, desde Porto Alegre para cá, né? A Sarinha tem sido bastante exigente, né? Requer bastante cuidado da nossa parte, né? Porque ela gosta de correr e gosta de andar por tudo. Mas é isso, queridos. Essa é a razão de nós estarmos aqui, né? De visitar mais uma vez os irmãos, ter um companheirismo com os irmãos e para que vocês aí conhecessem aí esse presente que o Senhor nos concedeu, né, que a Sara, volta e meia, eu e a irmã Rebeca dizemos, puxa, temos um bebê, né? E somos muito contentes pela forma como Deus tem nos tratado, tem nos cuidado, né? E nossa intenção é estar aqui, pelo menos até o próximo domingo, onde depois na segunda-feira nós já pretendemos aí retornar para Santiago e depois ver quais são nossos próximos passos, quais seriam as outras famílias que nós teríamos para visitar. Então, eu agradeço ao pastor Dorival, que cedeu o culto de hoje, que normalmente vocês utilizam para ouvir uma fita, e cedeu esse espaço para nós aqui trazermos uma palavra, para, de uma certa forma, remir o tempo, já que estamos aqui, e tentar trazer uma mensagem para os irmãos. Geralmente, quando eu ministro, eu procuro também dizer que os nossos estudos, as nossas ministrações também são uma espécie de culto de fitas, digamos assim, porque o que nós mais fazemos é realmente ler fitas, ler parágrafos de sermões do irmão Branham, né? Nós fazemos pesquisas e gostamos de usar vários parágrafos que tratam daquele mesmo tema que Deus colocou, propôs nos nossos corações para expor, para meditar, a fim de que a igreja tivesse um conhecimento amplo, né, daquele tema específico, envolvendo vários sermões que nós conseguimos ver para tratar daquele assunto. Você sabe que tem
essa ferramenta da Voz de Deus, chamada The Table, onde a gente vai sempre ali fazer as nossas pesquisas. E ali escolhemos um tema e você vê ali um leque muito grande de sermões do irmão Branham, tratando sobre aquele assunto específico. E a gente faz a tradução daqueles parágrafos para depois escolher ali aqueles que poderíamos expor. E geralmente, na maioria das vezes, quando fazemos essa seleção, a maioria dos sermões que nós escolhemos são os sermões sem tradução. A maioria não são traduzidos ainda para o português. Por isso que a gente aproveita essa atividade para ajudar os irmãos a conhecer um pouco mais da mensagem, do ministério de ensino do irmão Branham, tendo visto que a gente sabe que há ainda uma carência, né? Há muitos sermões do irmão Branham ainda a serem traduzidos. Então essa é uma forma que a gente tem usado para tentar alcançar os irmãos com este ensino do irmão Branham. Nós sempre estávamos fazendo isso através dos estudos do irmão Brian, porque o irmão Brian cita bastante sermões do irmão Branham, muitos sermões também são sem tradução. Então, quando nós começamos a fazer esse trabalho de ministrar e viajar e sair, fazer um trabalho missionário, nós procuramos fazer mais ou menos esse mesmo trabalho que o irmão Brian faz, né? Atualmente está trabalhando lá com a sua igreja, ministrando a série que ele intitulou O Desvelar de Deus, que é baseado num sermão do irmão Branham, do mesmo título. Ele está pegando esse sermão do irmão Branham e está lendo com a sua igreja parágrafo por parágrafo e comentando, e muitas vezes ele pega outros sermões para endossar aquilo que está sendo exposto. Fazendo exatamente a mesma coisa que o irmão Oliveira fazia. Você sabe que ele também tinha esse ministério. Ele pegava sermões do irmão Branham e às vezes ficava 6, 7 meses com aquele mesmo sermão, porque o irmão Branham deu esta comissão para o irmão Lee. O irmão Branham disse: irmão Lee, pegue minhas fitas, quebre-as, parta-as em pedaços e dê para o povo. Ou seja, mastigue, dê para o povo exatamente aquilo que eu estou ali ensinando, exponha, você conhece o meu ensino, você conhece a minha doutrina, e faça isso. E o irmão Lee disse: essa foi a única coisa que eu sabia como fazer. Já o seu associado vem e faz a mesma coisa, pega uma série do irmão Branham, um sermão do irmão Branham melhor, e converte em uma série. Então, volta e meia, nós ministramos e fazemos um intervalo nessas ministrações para expor para a igreja alguns desses estudos do irmão Brian. Nós pegamos os textos e fazemos uma tradução, fazemos uma narração, e passamos isso para a igreja lá, nossa igreja Francisco Morato, e os outros irmãos que nos acompanham, são algumas famílias, no Rio de Janeiro, Curitiba, parte norte também, tem muitos irmãos na África também que acompanham esse trabalho. Então, de vez em quando, nós traduzimos algum estudo do irmão Brian para a igreja no Brasil, ou daqueles de fala portuguesa, ficarem atualizados com o que o irmão Brian está expondo. De vez em quando nós fazemos isso. E às vezes, quando eu faço as minhas pesquisas, também pego alguma coisa do que o irmão Brian diz e desenvolvo, e tenho os meus próprios temas, nossos próprios assuntos. Então, o que eu tenho aqui para tratar para os irmãos é de alguma coisa que nós mesmos pesquisamos, que nós estudamos, alguma coisa que o irmão Brian também tem tratado nesses estudos recentes, não só dessa série, O Desvelar de Deus, como também de outras séries. Então, nós sempre tentamos tirar proveito de muita coisa do que o irmão Brian tem exposto e ministrado. E nós fazemos disso como uma ferramenta de apoio nosso, para ajudar a igreja, para ter um conhecimento da palavra e da mensagem, para juntos crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Esta é a era que, como disse o irmão Branham, é a era de amadurecimento. Amém? Então, essa é a era em que o irmão Branham disse que a igreja, a noiva de Cristo, deveria chegar a uma maturidade de conhecimento da palavra, de revelação e como corpo de Cristo, como filhos e filhas de Deus. Como você sabe, o irmão Branham dizia que Deus tem filhos, mas o que ele anseia, o que ele deseja desses filhos é que eles sejam o tipo certo de filho. Porque o que vai para a adoção, o que vai para o arrebatamento, não é aquele que simplesmente diz ser um filho, mas tem que ser o tipo certo de filho, que é aquele que é de fato adotado. Aquele a quem o pai lhe dá um talão de cheques em branco apenas com a sua assinatura e para o filho poder fazer o que ele quiser, porque onde ele for, ele vai estar ali representando o pai. Esse é o estágio que Deus está ansiando agora para que a sua igreja, a noiva de Cristo, alcance. Nós temos que atingir esta estatura, esta maturidade.
E isso você vai demonstrar não apenas em uma confissão de fé, de doutrina, mas também em vivência, na sua prática, né? Ou seja, vivendo de fato aquilo que você alega crer, né? O irmão Arantes, temos conversado bastante sobre isso, né, irmão Arantes? Então eu quero aqui trazer um assunto, um tema mais ou menos baseado sobre isso, envolvendo o que nós já temos ministrado nas outras igrejas, nas outras congregações, baseado tanto nos nossos estudos, como também nos estudos do irmão Brian. Amém? Então, vamos agora nos colocar de pé, por favor, e abra sua Bíblia, vamos fazer a leitura junto, que se encontra lá em 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Peço desculpa aos irmãos pela minha voz estar um pouco rouca, né? Acho que peguei um resfriado aí nesses últimos dias. Segundo de Coríntios, capítulo 13, vamos ler apenas o versículo 5. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Digam graças a Deus. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido, invocamos nesse instante a Ti em uma palavra de oração, para primeiramente agradecer a Ti por nos propiciar estar aqui, para ouvir a Tua palavra. E antes, Senhor, entoar cânticos de louvor a Ti, crendo, confiando, esperando que Tu tenhas recebido aqui a nossa adoração. Agora pedimos nesse instante para que, através do Teu Santo Espírito, Tu tome aqui o pregador e os seus lábios, para que, através dele, o Teu povo que aqui está possa ouvir a Tua palavra e a Tua voz, para ser endireitado, para ser corrigido, para ser instruído naquilo que Tu tens revelado pela Tua palavra e pela mensagem deste dia. Pedimos isso, Senhor. Nós nos humilhamos agora diante de Ti, inclinamos agora os nossos pensamentos, os nossos corações ao Teu entendimento, para receber de Ti mais uma porção da Tua palavra para nós neste dia. Nós esperamos isso e confiando que Tu irá responder nossa oração. Nós Te agradecemos no nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que há infeliz salvo, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Amados, nós temos estudado em várias ocasiões sobre o tema da fé e da doutrina de Cristo. Vocês sabem que o apóstolo Paulo disse que há um só Senhor, há uma só fé, há uma só doutrina. E essa é a única fé e é a única doutrina na qual toda igreja deve estar firmada. Agora, embora haja muitas doutrinas sendo ensinadas em várias denominações, grupos, igrejas, tabernáculos, só há, na verdade, uma única fé e uma única doutrina. E essa fé que a igreja deve ter é a fé, é a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim disse irmão Branham, eu quero ler algo que ele falou a respeito na mensagem Jesus Cristo mesmo ontem, de 56. Agora, às vezes tem sido dito hoje em dia, entre muitos crentes, eles dizem sobre certas coisas, isso é contrário à minha fé. A nossa fé não ensina isso. Só há realmente uma só fé. Assim diz a Bíblia, um só Senhor,
uma só fé, um só batismo, um só Deus, e há uma só fé, e que é a fé do Senhor Jesus Cristo. A fé que a igreja tem é a fé do Senhor Jesus Cristo. Em outros sermões, Romana chega a dizer, Jesus Cristo tinha uma fé, e ele disse qual que era essa fé, de que ele era o Filho de Deus. Essa era a fé que ele tinha, essa é a fé de Jesus Cristo, e essa fé que a igreja tem é a fé que nós temos. Então, Romana disse, essa é a única fé da igreja na qual ela deve se firmar. A fé de Cristo, ela pode ser contrária aos outros tipos de fé, de doutrina que vem sendo ensinado, propalado por alguns cristãos, mas não há outra fé que foi entregue aos santos a não ser a que Cristo nos deu. Porque é essa que importa para a igreja. E é nessa fé que a igreja deve se agarrar como sua linha de vida. Eu digo isso porque Romana falava isso em uma mensagem. Você sabe que ele foi eletricista, né? Então, a linha de vida era uma corda que eles amarravam por segurança, onde eles estavam em determinado lugar, e se alguma coisa acontecesse, se houvesse algum acidente, eles tinham uma outra corda no qual eles se agarravam, e se aquela se rompesse, se alguma coisa acontecesse, eles ainda tinham uma outra corda que eles chamavam linha de vida. Aquela corda de segurança, aquela corda extra que daria sustentabilidade e segurança para o profissional fazer a sua atividade. Então, eu estive trabalhando anos atrás numa empresa de eletricidade, no almoxarifado, nós pagávamos isso, aquela corda linha de vida. Então, a Romana disse, essa fé, essa doutrina é a nossa linha de vida, é a nossa segurança, é a nossa certeza. Se estivermos agarrados nisso, não seremos abalados, não iremos nos entristecer por qualquer oposição, por qualquer luta, por qualquer problema que possa surgir. Há algo que sustenta o cristão, há algo que sustenta o filho, a filha de Deus. E é essa doutrina, é essa fé. Então, a fé que nós precisamos para o nosso arrebatamento, a fé que nós precisamos para a nossa salvação, a fé que nós precisamos para receber dons espirituais, a fé que precisamos para a cura divina, é tudo a mesma fé, você sabia disso? Não é uma fé diferente, não é uma porção diferente. Não, a fé para a cura é um outro tipo. A fé para ser salvo é outro tipo. Não, tudo isso são a mesma fé. Portanto, se você tem fé para ser curado, essa mesma fé também tem que te dar fé, ou crença, ou confiança, para que você suba no arrebatamento quando ele vier. Essa mesma fé que você tem para a cura divina e para o arrebatamento tem que ser a mesma fé que você tem que ter para a tua salvação, para a tua vida eterna. Então, se algum santo não tiver fé para uma dessas bênçãos, seja para a cura, ou para a salvação, ou para receber algum dom, ou para o arrebatamento, então, consequentemente, ele não terá fé para as outras coisas. Porque aquele que recebeu a fé de Cristo não pode crer em algumas coisas e descrer em outras. Não, eu tenho fé que eu vou no arrebatamento, mas eu tenho uma enfermidade, eu não tenho fé bastante para a cura. Não pode. Se você tem fé para uma coisa, você tem que ter fé para todas as outras bênçãos, porque são a mesma coisa. Faz parte do mesmo kit, se você me permite chamar assim, do mesmo pacote. É a mesma fé. Amém? Então, quando alguém aceita uma outra fé, uma outra doutrina, você está recebendo ali, essa pessoa estará recebendo um outro espírito, uma outra unção. Amém? E as bênçãos que advêm daquela fé que é de Cristo, elas passam então a serem bloqueadas, porque essa pessoa está crendo numa outra fé, num outro espírito, está recebendo uma outra unção. Mas aquele que aceita a fé que vem de Cristo, então o próprio Cristo pode se revelar para este crente, para este filho de Deus. Romana disse isso numa mensagem sem tradução, chamada Porta para o Coração, de 59. Há somente uma fé, e essa é a fé de Deus. E o único que pode trazer a fé de Deus é Jesus Cristo, o seu Filho. Porque é a fé dele que ele outorga e revela para nós. Que entra em seu coração. Se você simplesmente abrisse a porta e deixasse Jesus entrar, dar a você a fé que ele tem para lhe dar. Você que aceitou a fé que algum credo lhe deu, você bloqueou as portas sobre a fé de Cristo. Então, se você recebeu uma outra revelação, se alguém recebeu uma outra doutrina, ele estará bloqueando
as bênçãos de Deus, porque Deus não vai respaldar uma outra fé, uma outra doutrina que seja contrária ou diferente da dele. Deus somente tem compromisso de vindicar e de abençoar aqueles que estão apoiados e firmados na fé que é dele, que ele revelou. Amém? Então, ele continua: quando você aceita a fé de Cristo, então você pode reconhecê-lo, porque ele se revela a você. Ele mostra que está com você, ele te favorece, ele atua realmente como o teu pai, como o teu advogado, como o parente redentor, com todas aquelas bênçãos redentoras do Calvário, porque você está firmado na fé dele, você não se apoiou em uma outra coisa, em uma outra revelação diferente da sua palavra. Então, existe uma diferença, nós tratamos isso em vários estudos, o Mumbai também tem insistentemente, não só nessa série que ele está tratando, como também outras, da diferença de fé. Tratamos também isso recentemente ali na nossa igreja de Francisco Morato. Existe a fé que é a fé humana, que é a fé mental, é a fé intelectual, o Mumbai também chamava de a fé natural, e também há aquela fé que é a fé revelada, que é a fé espiritual, que é a revelação divina, né? Quando nós tratamos aqui de uma só fé, é dessa fé que estamos falando, embora exista uma outra fé, como eu disse, a natural, mas essa fé natural é a fé mental, é a fé do homem, depende do homem. A fé que é divina é dom de Deus. Amém? Se Deus não te der essa fé revelada divina, você pode no máximo ter o quê? É uma fé mental. Qualquer filho de Deus pode ter esta fé. E na verdade temos dito, ensinado isto, que essa fé mental é necessária. Você sabia disso? Você precisa dela. Que é baseada na informação, no conhecimento que você adquire quando você lê uma mensagem do Mombrano ou você estuda as Escrituras. Quando você ouve a mensagem, quando você ouve um pregador falando, mesmo a pessoa que é neófita, que está recém começando, ela vai receber de uma certa forma um tipo de fé ali. Mas essa é aquela fé natural. Quando ele ouve a palavra de Deus, alguma coisa tem que acontecer diferente nele. Deus tem que começar a mover-se. Por que eu digo isso? Porque há poder na palavra de Deus. Se é a palavra de Deus sendo ministrada, há poder que tem que sair dali. Alguma coisa tem que acontecer naquela pessoa que estiver ouvindo. Por isso que você vai ver lá em Ezequiel, Deus dizendo que iria fazer 3 coisas, não é isso? Ele disse que ia tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne e nos dar um espírito novo. E ministramos isso, Mambai tratou desse assunto outra vez e fizemos questão de ressaltar isso, endossar, onde Mambrana nos explicou que este coração novo, o coração de carne, e esse espírito novo, o que é isto? Do que se refere isso quando você lê isso lá em Ezequiel? Se refere a um novo entendimento que Deus dá para você. Quando você lê as Escrituras, quando você lê a Bíblia, quando você estuda a mensagem, ou ouve a mensagem, o ministério de ensinamento, você recebe uma renovação de entendimento. Coisas que você pensava que era de uma maneira, você é corrigido pelo ensino, você então é endireitado, né? Você é reencaminhado para uma linha de pensamento que é a de Deus. Então, isso o que é? É um novo espírito, é um novo coração. Quando você recebe a palavra, alguma coisa, como eu disse, já começa a mudar aí. E qual é a primeira coisa que muda? É a tua maneira de pensar, porque você pensava de um jeito, mas com a instrução você aprende a pensar de uma outra maneira. E o Espírito novo que é prometido faz você também agir de uma outra forma, né? Você começa a dizer, começa a se cuidar na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua maneira de se vestir. Este novo Espírito tem que fazer isso. Se você ouve a palavra de Deus e ela produz algum efeito, essas são as primeiras coisas que acontecem. Você não pode ser a mesma pessoa depois que você recebe a palavra. Alguma coisa tem que mudar aí. E o que muda é isso. Você muda o coração. A palavra coração na Bíblia quer dizer isso. Entendimento. Né? Você tem um entendimento melhor. Você é aperfeiçoado. Você tem um conhecimento mais aprimorado. Você começa a entender melhor o programa de Deus. Né? Você tem um novo espírito, ou seja, você consegue atuar de uma forma diferente. Mas eu quero dizer para você que tudo isso que eu estou falando ainda faz parte daquilo que eu chamei há pouco de a fé natural, como Mombrana disse. Quando você recebe a palavra, você recebe uma fé. Ela é baseada num entendimento novo, que te dá um novo esclarecimento, até faz você ter uma postura diferente, faz você atuar diferente. A fé mental pode produzir tudo isso.
Mas veja, isso ainda é a fé mental. Isso ainda é a fé natural. Mesmo sendo um novo coração, com um novo entendimento, com uma nova postura, um novo espírito, mas ainda assim faz parte da fé natural. Isso ainda não provoca verdadeiras mudanças na vida de um crente, de um filho de Deus. O que é necessário para realmente haver uma transformação? Porque não é isso que Paulo disse? Né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando você tem uma renovação do entendimento, é porque você recebeu um novo coração e um novo espírito. Mas depois você tem que ser o quê? Transformado. E aí que está o grande problema. Muitos são renovados, tem um entendimento novo que antes não tinha. Tem uma postura diferente que antes começa a se corrigir em algumas coisas. Isso é o testemunho. Mas isso não quer dizer que foi transformado. A transformação somente vai acontecer quando acontecer aquela terceira coisa que Deus diz lá em Ezequiel. Porque ele disse, eu vou tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. E depois vou pôr um novo espírito. Até aí você entendeu. Mas depois Deus disse, depois eu vou colocar o meu espírito sobre aquela carne. Ou seja, quando ele conseguiu criar espaço para que o seu eu comece a morrer, momento apropriado, quando Deus vê isto, então ele mesmo entra naquela vida. Ele então sela aquela vida. Aí então ela é transformada por todo aquele entendimento renovado e refletido naquelas posturas que ele estava demonstrando. Mas veja, se Deus não derramar o seu espírito, o máximo que pode acontecer então vai ser apenas isso. Ele pode ter um comportamento diferente, uma postura diferente, uma atitude diferente, uma forma até um pouco melhor de se expressar, de compreender as Escrituras, mas isso ainda não é tudo. E nós só estamos tratando isso, o irmão Brian somente está tratando disso, porque o irmão Brian ensinou isso, porque este é um dos grandes dilemas que nós temos encontrado nas igrejas, mas em especial nos tabernáculos da mensagem. Muitos crentes da mensagem conseguem ter um novo entendimento, um novo coração, um novo espírito, mas ainda assim lhes falta este Espírito Santo. E a menos que eles recebam este Espírito Santo de fato, eles podem correr o risco de, naquela postura nova que eles adotaram, naquele entendimento novo que eles tiveram, deles, uma hora para outra, simplesmente abandonar tudo. É possível. É possível abandonar e esquecer tudo e voltar no mesmo estágio que estava antes. Porque faltou aquela terceira coisa, que é o Espírito Santo nele. Quando você tem o Espírito de Cristo em você, meu querido, as lutas vão continuar vindo, os problemas vão continuar existindo, mas você nunca vai usar eles como pretexto para abandonar sua fé, para desistir. Você vai continuar crendo, porque agora você tem uma coisa a mais que te sustenta. A fé mental não te sustenta por muito tempo. Um novo entendimento da Escritura. Agora eu entendo a deidade. Vamos citar o exemplo da deidade. Agora sei que há uma diferença entre o pai e o filho. Tudo isso é essencial, mas tudo isso ainda faz parte daquela fé mental. Então, esta última fé que nós precisamos, que é a fé divina, que vem depois da fé mental, ela é primordial, então, para desenvolver o nosso caráter, para que nós possamos, de fato, ser um reflexo de Cristo, para que nossas vidas sejam, de fato, epístolas escritas e lidas por todos os homens. Ou seja, que quando as pessoas aí fora nos veem, nossos familiares nos veem, eles não apenas veem que somos diferentes, mas, mais do que isso, deles desejarem ser como nós somos. Se você tem pessoas que te veem, mas sabe, eu não quero ser como você, alguma coisa... Tudo bem, você sabe que nós somos estranhos. Umbanda disse que aquele que é filho de Deus é estranho. Nós somos estranhos para muitos, na nossa maneira de agir, de se vestir, né? Mas se nós temos Cristo em nós, a vida do Espírito Santo refletida em nós, nós vamos conseguir refletir Deus para as pessoas. Umbanda disse, Deus se torna conhecido através da sua igreja. E veja, tudo isto que eu estou falando é esta fé divina que vai propiciar isso. É uma busca que todos nós temos que ter. É uma corrida contra o tempo, porque você sabe que os dias estão passando. E temos aí, ao longo dessas ministrações, repetido algumas palavras que o Umbanda tem dito, palavras duras, ele tem dito, ele diz nas suas mensagens, a igreja está atrasada. A igreja está prorrogando as suas bênçãos e a sua maturidade. Ele disse, estamos na era da maturidade. E era para a igreja ter avançado muito. Mas
Como temos ministrado ali em Alvorada, Umbanda nos disse que o programa de Deus para nós, às vezes, é interrompido por nós mesmos. O mal interrompe o programa de Deus. E muitas vezes o mal nos suscita, estimula a nossa vontade carnal e apresentamos isso no lugar da vontade de Deus. Ou seja, confrontamos o programa de Deus com os nossos programas e isso causa um verdadeiro atraso para quem? Para mim, para você, para nós. Nós somos os prejudicados. Umbanda disse, o maior inimigo que eu conheço se chama William Branham. Não era Satanás. O pior inimigo que você pode ter não é o diabo, é você mesmo. Se você não conseguir render tua vida a Deus, se você não conseguir passar além desse estágio de ter uma fé diferente, uma fé natural, com uma melhor compreensão, com uma melhor postura, você tem que avançar além disso. Você tem que superar isto. E se você ficar apenas nisso, Umbanda diz que você corre o risco de viver uma vida atrasada e sujeita novamente às mesmas armadilhas de Satanás. Porque eu digo que quando alguém realmente recebe o Espírito de Cristo, a fé divina é revelada, meu irmão, Satanás ainda pode querer alguma coisa contra você, mas ele nunca mais poderá te enganar. Ele nunca mais poderá te desestimular. Você tem uma coisa que é firme, uma âncora inabalável. Mas a fé mental não vai te propiciar isso. A pessoa pode, no seu psicológico, se esforçar para se manter firme, mas se Deus não estiver ali sustentando, ele continuará sendo um alvo de Satanás. Então, nós precisamos dessa fé divina, que vem depois dessa fé mental, que eu disse é útil. A fé mental tem a sua utilidade, tem uma razão de ser, tem que começar por ela, começa por essa fé intelectual, mas você tem que avançar depois que você adquire isto. Então, você tem que continuar prosseguindo, estudando, se corrigindo, até que o Espírito Santo então possa conduzir essa fé, esse novo entendimento, a uma experiência pessoal e real mesmo, com Deus e com a sua palavra. Era assim como o Umbanda ensinava. Ele disse numa mensagem que não temos traduzida, combatendo ardentemente pela fé, 55. Há uma grande diferença em eu ter uma fé intelectual do que uma fé divina. Há uma grande diferença. E é aí onde vocês, meus amigos batistas, deixam de seguir em frente. Vocês ficam com a fé intelectual. E não pensem que é só os batistas, os metodistas, pentecostais. Isso é em toda parte. Isso é um problema que está em todo lugar. Mas deve ser uma revelação divina de Jesus Cristo para você, que simplesmente sai do coração. A fé intelectual não é suficiente. Tudo bem, mas ela somente leva você para o Espírito Santo. Isso, porque você tem um novo coração, um novo Espírito. Isso te leva, te encaminha para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma experiência pessoal do nascimento, do novo nascimento, da regeneração, fazendo uma nova criatura em Cristo. Então, uma Umbanda disse que hoje as igrejas elas estão cheias de crentes. Crentes com uma fé que está apenas na mente, mas não está no seu coração. Não chegaram àquela fé divina e revelada. Ele diz numa outra mensagem, a prova infalível da ressurreição. Hoje a razão pela qual há muitos altos e baixos e coisas que estão se passando entre as pessoas religiosas é porque existe uma concepção intelectual de Cristo. Eles têm uma doutrina na sua mente que pode ser até uma doutrina correta, 100% bíblica, mas isso ainda não é o bastante. Descansar apenas nisso. Em outras palavras, está em sua mente e não no seu coração. O que ele está querendo exatamente dizer com isso? Tem um novo entendimento, tem um entendimento renovado, não é isto? Mas isso ainda não produziu realmente câmbios, mudanças, transformações. Ele consegue ter uma boa teoria de muita coisa, de muita informação, mas não consegue forças para praticar aquilo. Então, uma fé natural não pode produzir crentes nascidos de novo. Hoje, a igreja, diz uma Umbanda, está cheia de pessoas assim, crentes com uma fé intelectual, que é uma fé humana, uma fé mental, e tendo uma compreensão apenas o quê? Intelectual e humana da palavra. Ele vai dizer isso lá no livro das Eras, na página 155. Assim como a igreja de hoje está cheia de crentes mentais, ou seja, com uma fé intelectual,
que aprova o nascimento virginal, o sangue derramado, indo à igreja, tomando a comunhão, e de maneira nenhuma são renascidos. Ou seja, veja, ele disse, aprova o nascimento virginal, ele está dizendo aqui, ele aceita muito daquilo que a Bíblia diz, tem entendimento correto da doutrina sobre vários aspectos, né? Pode entender a questão da deidade, pode entender muitas questões. Mas aqui ele está dizendo, ainda assim, eles podem não ser ainda renascidos. A fé humana não era suficiente. Assim também naquela terceira era, a era de Pérgamo, existia o mesmo problema. A fé humana não era suficiente naquele tempo e não é suficiente agora. Outra mensagem vai dizer, ora, Deus não é conhecido pela fé intelectual. Deus é conhecido pela experiência do novo nascimento somente. Ah, eu conheço Deus. Por que você conhece Deus? Porque eu tenho lido muita Bíblia, eu tenho estudado muita coisa. Eu conheço Deus. Mambana diz, você só vai conhecer Deus realmente pela experiência do novo nascimento. Quando você estiver face a face com Deus. Estamos aqui tratando de teorias? Não. E isso é a vida do cristão. A vida do Filho de Deus depende dessa experiência aqui, para realmente conhecer Deus. Se ele não tiver essa experiência, ele vai ter aquilo que o profeta disse, e que a maioria tem, a fé natural, a fé intelectual, um novo entendimento, uma nova postura, mas isso ainda não é bastante. Ele disse, isso não produz ainda um novo nascimento. E muitos, na Batista, como ele citou, o metodista, confundem um novo entendimento, uma nova postura com um novo nascimento. Ah, eu antes eu bebia, eu não bebo mais. Ah, eu fumava bastante, mas agora eu não fumo mais. Eu fazia muita coisa errada, eu ia para muitos lugares errados, hoje eu não vou mais. E então eu sou nascido novo. Bom, você está caminhando para isso. Mamãe disse, todos esses passos que você dá é um processo para você chegar ao Espírito Santo. Amém? Então veja, foi por isso que Jesus disse que quando ele retornasse, ele disse que não encontraria fé sobre a terra. Você lembra disso? Por que isso? Porque quando ele vier, qual é a fé que ele quer ver na igreja? A fé mental e natural? Que até pode fazer viver uma vida religiosa, uma nova postura, com uma nova mentalidade? Não é essa fé que ele quer ver. Ele quer ver a fé dele, a fé revelada dele, que ele dá à sua igreja. Por isso que ele diz, quando ele vier, ele não vai conseguir ver essa fé em muitos. Né? Lá em Lucas 18:8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa não é uma pergunta sem resposta. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer mais tarde que nos últimos dias, quando Cristo estivesse aqui, quando ele viesse, muitos abandonariam a fé. Ele não disse isso? 1 Timóteo 4:1-2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, que é quando Jesus virá, agora nesse tempo do fim, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. No texto, lá no texto grego, e também foi traduzido literalmente no inglês, marcados com ferro quente. Ou seja, essa pessoa perde a sua consciência, ela perde a sensibilidade. Quando eles chegam nesse estágio aqui, Mambana, ele ensinava que a fé é uma revelação, e é a revelação de Jesus Cristo. Mas ele também nos disse que todo aquele que recebeu essa plena revelação de Jesus Cristo, ele então passou por esse processo do novo nascimento. Ele começa a conhecer a Deus. Porém, uma coisa é alguém ter a revelação de Jesus Cristo, e a outra é a revelação lhe transformar. Você já entendeu? Transformar-vos pela renovação. Então, se Paulo disse que alguns poderiam até apostatar da revelação de Jesus Cristo, significa que eles poderiam até chegar a ter uma fé intelectual dele. Porque eu quero que você entenda isto bem claramente. Ninguém que tem a fé de Cristo pode algum dia apostatar. É impossível. Alguma dúvida sobre isso? Ninguém que realmente tem a revelação, estou repetindo, de Jesus Cristo pode realmente apostatar. Porque quem recebeu essa fé divina e revelada, como eu disse há pouco, ele realmente está firmado e posicionado. Então, quando Paulo diz que alguns apostatarão da fé, de que fé que ele está falando? Não pode ser da fé de Cristo revelada, tem que ser dessa fé que estamos tratando aqui até agora, a fé mental, a fé natural. É dessa fé que muitos vão apostatar.
Vão ter uma postura, vão ter uma confissão, mas vai chegar um tempo que vai acontecer alguma coisa, ele cita aqui algumas, né? Virão espíritos enganadores, virão homens hipócritas, doutrina de demônios que vão demover da sua posição. Mas alguém que tem a fé revelada, ou seja, que tem Cristo em si, eles nunca irão chegar a essa postura, a essa atitude de apostatar, de renunciar. Então, quando se tem notícia de alguém que chegou a esse estágio, pode ter certeza, ele não tinha essa fé divina e revelada. Então, quando Paulo aqui fala em apostasia, você tem que entender que é desse tipo de apostasia, desse tipo de fé, mas não da fé divina e revelada. Se a apostasia também vem através de doutrinas, como Paulo aqui diz, de demônios, o que significa que uma falsa doutrina, um falso ensinamento seria introduzido e que estaria errado em comparação com a doutrina correta, com a fé revelada de Cristo. Então, está ordenado para a igreja do tempo do fim ter uma só fé, que é a fé de Cristo, e da qual muitos irão se desviar. Então nós precisamos ter a certeza de que nós temos essa fé e não uma variação dela, não uma coisa hibridada dela, algo parecido. Porque ao mesmo tempo que Deus nos envia a doutrina restaurada, que é essa fé apostólica, Ele também disse que seria enviado um falso espírito, um falso ensino, para que fosse depois crido por todos aqueles que desprezassem o verdadeiro. Ele disse isso ou não disse? Deixa eu ler para você lá, 2 Tessalonicenses 2, 8 a 12. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então veja, Paulo aqui disse que é Deus mesmo que enviaria uma operação do erro. Para quem? Para aqueles que apostataram, para aqueles que rejeitaram, para aqueles que não prosseguiram. Há várias formas de alguém apostatar, de alguém desistir. Alguns podem desistir simplesmente porque deixaram de crer realmente, né? Não creram. Ou há aqueles que podem crer, mas não conseguiram viver e praticar. É uma espécie de apostasia, né? São dois tipos. Mas aqui eu quero me concentrar nossa atenção nisso que Paulo disse, né? Seria algo que Deus iria enviar, a operação do erro. E quando você vai lá para o grego, a palavra lá é planal, que quer dizer forte ilusão, e de acordo com a concordância do Strong, planal significa fazer algo ou alguém se desviar. Então Deus faria alguém se desviar, né? É quando a misericórdia, né, o limite da misericórdia é ultrapassada. Essa mesma palavra também significa desviar do caminho reto, significa perder-se, vagar, perambular, desencaminhar da verdade, conduzir ao erro, enganar, ser seduzido ao erro. Tudo isso que você vai encontrar lá na concordância do Strong. Ser desviado do caminho da virtude, pecar, desviar-se, afastar-se da verdade, é tornar herético, ser conduzido ao erro e pecado. Então, eles serão desviados de tal maneira que eles terão prazer na iniquidade ou injustiça. O que significa que eles teriam um entendimento incorreto da palavra. Então, se a palavra de Deus é mostrada às pessoas e nada acontece com elas, e elas não aceitam isso, então, o que acontece com elas? Isso aqui que Paulo disse. Deus envia para esses que insistirem em não se sujeitar, que insistirem em não se render, Ele vai enviar essa operação do erro. Deus mesmo vai lhes enviar isto, em vez de uma revelação, porque resistiram, porque desistiram também, né? Porque eles não amaram a verdade, foi o que Paulo disse. Então veja que essa operação do erro é para aqueles que desobedeceram a verdadeira palavra de Deus, após ter tido um conhecimento dela primeiro. Tiveram acesso, tiveram informação. Mamara disse lá na mensagem, o Deus desta era maligna.
fazendo uma operação do erro, como a Bíblia disse que seria, segundo Tessalonicenses, como este homem no pecado viria a existir e se colocaria no tempo de Deus, mostrando-se que ele era Deus e fez com que as pessoas entrassem na operação do erro. Nunca lhe disse que a palavra não estava certa, mas lhe dera uma operação do erro para que ele acreditasse em uma mentira. O espírito do erro é do diabo, demônios agora operando nos filhos da desobediência. Desobedientes ao quê? Do que os filhos desse dia são desobedientes, como Eva foi no início, da verdadeira palavra de Deus. Então, quando alguém assintosamente, deliberadamente se torna desobediente da palavra de Deus, pode chegar a um estágio tal em que Deus envia então a operação do erro, para que ele nem mesmo mais deseje um arrependimento. Então, a operação do erro é para afastar quem? O incrédulo daquela única fé que existe e da qual tomou conhecimento, mas que de alguma forma, por algum motivo, rejeitou. Então, ou o crente está caminhando na verdadeira luz com Deus, ou na falsa luz que se opõe à de Deus. Em outras palavras, ou a sua fé e revelação estão corretas, ou a sua fé não é aquela fé genuína de Cristo. Mas, na verdade, é uma operação do erro, que faz alguém pensar que está certo, quando na verdade não está certo. Vamos ver como é que o Mambano explicou isso? A maneira de um verdadeiro profeta, de 62. A Bíblia disse que se eles não acreditassem na palavra, ele lhes daria a operação do erro para acreditar em uma mentira e serem condenados por isto. É exatamente isso que essas organizações e pessoas dessa nação estão fazendo hoje, crendo uma mentira para serem condenados por ela. Então veja que nessa era em que a fé e a doutrina seriam rejeitadas pelos assim chamados cristãos, as suas próprias faculdades, a sua própria capacidade de compreensão iria se definhar, porque ele disse, seriam marcados com ferro quente, suas mentes seriam cauterizadas, perderiam a sua sensibilidade. Cristo revelado a sua própria palavra. Veja como a Momena disse isso. Na era do Laodiceia, as pessoas eram o quê? Nuas. Elas são cegas. Que bem faz a luz para um homem cego? Se o cego guia o cego, não caem todos no fosso? Nu, cego, e não sabe disso. Até mesmo suas faculdades mentais se foram. Suas faculdades espirituais, mentais, de compreensão espiritual. Ou seja, não há mais discernimento. Então veja, lá nos dias de Elias, Israel foi conduzido a adorar um falso Deus, o Deus Baal. E a palavra Baal quer dizer Senhor, mas era um Senhor falso, era um Deus falso. E para adorar esse Baal, esse Senhor, havia uma doutrina que era instruída a eles para seguir. Atitudes, sacrifícios, várias coisas. Então, quando se adora a Deus, tem que haver uma coisa que respalde isso, que direcione você na atitude de adoração correta para Deus. Então, lá nos dias de Elias, você tinha lá um Senhor que era adorado, mas era um falso Senhor e um falso ensino da palavra. Porque havia muitos profetas para ensinar a Israel. Mas era a fé de quem? Era a fé de Baal, e que era contrária à fé de Deus. Agora, nesses dias, qual que é o erro que está sendo cometido? É um erro ainda maior. Porque a igreja, ela seria levada a crer que estaria adorando não um outro Senhor, mas o próprio Deus, o Deus verdadeiro, porém com uma falsa doutrina. Lá em Israel, adorava-se um falso Deus com uma falsa doutrina. Hoje tenta fazer a igreja adorar um Deus verdadeiro, mas com uma falsa doutrina, com um falso ensino. Exatamente como Caim, que adorou ao Deus verdadeiro com sacrifício errado. Ele não fez isso? Então, quando doutrinas de homens são ensinadas no lugar da palavra de Deus, qualquer adoração a ele se torna o quê? Passa a ser o quê? Vã. A adoração é vã. Ainda que eles estejam adorando ao Deus verdadeiro, uma vez que essa seria uma forma de crucificá-lo outra vez. Você lembra quando Deus ordenou a Moisés que ele deveria falar a rocha? Ao invés de falar a rocha, ele pegou a sua vara e bateu, feriu a rocha e feriu 2 vezes? Num estudo que ministramos aqui recentemente, lemos uma mensagem e o profeta explicou. Aquilo estava fora do programa de Deus. Ser ferido na rocha uma vez estava no seu programa, porque isso era um tipo. A rocha, Cristo, a palavra, seria crucificado. Mas essa de crucificar ou ferir a rocha outra vez não estava no programa de Deus. E é o que está acontecendo.
Cristo, na forma da sua palavra revelada para hoje, está sendo crucificada. É a rocha sendo ferida outra vez. E isso não faz parte do programa de Deus. É Satanás, como dizia o irmão Branham, tentando interromper o programa. Então, na mensagem de acusação, o irmão Branham explica isso. Pense nisto. Suas lancetadas mais fortes vêm do púlpito. Está falando daqueles que estão hoje ferindo a rocha pela segunda vez. É aí onde o seu novo calvário está, nas igrejas, né? Apenas com uma fé mental. Eles o crucificam, a palavra, no púlpito. Isso mesmo. Como eles fazem isso? Por suas formas de piedade. Exatamente isso. Coroado desde a audiência por escarnecedores. Ele tem uma nova coroa de espinhos, escarnecedores. Transpassado desde o púlpito, coroado por escarnecedores. É ele crucificado outra vez novamente? Ferido por credos feitos pelo homem, mestres de denominações contra a sua palavra. Eles o ferem em vergonha, o condenam. Jesus disse, em vão eles me adoram. Em vão, não adianta nada. Quem eles adoram? Eles adoram o mesmo Deus. Não é como foi no dia de Elias, que era um outro Deus, um outro Senhor. Aqui, nessa era, estão adorando o mesmo Deus. Eles estavam adorando aquele mesmo Deus em sua primeira crucificação, e era uma adoração vã, e é a mesma coisa hoje. Não é um outro Deus diferente, é o mesmo Deus. Então eles adoram a um Deus verdadeiro, mas da maneira errada, com uma fé errada, com uma doutrina errada. Então, em decorrência disso, as obras serão vãs. Assim como a adoração é vã, porque a doutrina é vã, ou a doutrina é falsa, as suas obras também serão vãs. Em vão eles constroem essas denominações, em vão eles constroem esses seminários, em vão tem esses credos, ensinando como doutrina os preceitos do homem e negando a palavra de Deus. Eles são culpados de crucificar o príncipe da vida, ensinando doutrinas do homem como se fosse sua palavra. Em vão eles me adoram, ferido, traspassado, coroado. Então, não há como adorar a um Deus verdadeiro com uma falsa fé e com uma falsa doutrina. Porque toda adoração a Deus deve ser feita em espírito e em verdade. Vamos ler isso? João 4, verso 20 a 25. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você sabe, os judeus estão esperando para edificar o terceiro templo para poder adorar a Deus. Mas aqui uma Branham disse, está tentando explicar isso para nós. A verdadeira adoração será em espírito, ou seja, não é, você não precisa estar limitado exatamente a paredes de um templo, de um tabernáculo, de uma igreja, ou do monte. Vocês adoram no monte, e alguns escolhem o templo, mas ele disse, a verdadeira adoração vai ser em espírito, porque onde você estiver, o teu corpo vai ser um tabernáculo do Espírito Santo. Mas depois ele também diz, então isso não está dependendo do que? De espaço físico, de espaço geográfico, a adoração não está limitada a isto. Mas veja que depois de Jesus disse que a adoração também deve ser em verdade, adorar em espírito e em verdade, o que significa que deve haver uma doutrina guiando e conduzindo a sua adoração, porque essa verdade é a palavra. Você, para adorar a Deus, tem que ser em espírito e em verdade, ou seja, tem que haver uma doutrina para respaldar ou para te orientar de que maneira você deve servir e adorar. E como eu disse, isso tudo começa com aquela fé mental que vai te dar um novo entendimento, mas você tem que chegar até o momento em que você recebe quem? O Espírito Santo. O Senhor disse que aqueles que lhe adoravam com doutrinas de homens estavam adorando em vão. Então, a verdadeira adoração precisa ser com a doutrina verdadeira, correta também. Como disse o irmão Brian em seus estudos, toda adoração, a parte da verdadeira revelação, da verdadeira doutrina, é satânica, ele diz. Ou seja, é antipalavra. Você nunca vai adorar verdadeiramente ao Deus verdadeiro com uma doutrina errada. A sua adoração, ou de quem estiver fazendo isso, será uma adoração, um culto em vão. Não será em verdade. Aí o Rambam continua,
Porque o Pai procura tais... Não, isso aqui é João, né? Estamos falando de João. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então veja, o Umbanda, ele disse que uma igreja sem doutrina, sem entendimento correto, é como uma igreja sem uma coluna dorsal, não é isso? Uma espinha dorsal. Eu quero ler isso onde ele diz, na mensagem Lagarta, Gafanhoto e Locusta, não temos traduzida. Uma igreja sem uma doutrina é como uma água viva, ela não tem nenhuma espinha dorsal, então nós temos que ter uma espinha nela, ou seja, uma doutrina genuína e uma doutrina vindicada. E não somente uma espinha dorsal, mas dentes, ou seja, você tem que ter aí o espírito vivificador, para que você, tendo posse dessa palavra, dessa doutrina correta, isso vai fazer você viver isto, você praticar isto. Né? Porque a igreja de Deus deve comer do pão da vida. Então esses dentes que uma banda aqui diz que você tem que ter, como eu disse, é este poder vivificador. É essa força que vem de Deus que vai fazer você aplicar a palavra, viver a palavra. Porque, na verdade, quando você se torna cristão, que quer dizer semelhante a Cristo, você se torna semelhante a Cristo, não porque você se esforçou para ser como Ele, mas é porque o próprio Cristo está se identificando em você como sendo dele. E então você consegue refletir e ser a imagem do Filho primogênito. Então, veja, as Escrituras, elas mostram que não somente a adoração pode se tornar vã, mas a própria fé se torna vã se ela não estiver focada no genuíno ensino apostólico. Porque você já entendeu, você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Tem que haver um ensino aí, tem que haver uma doutrina por trás disso. 1 Coríntios 15, verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. E veja, há duas maneiras de alguém crer em vão. De que maneira que alguém pode crer em vão? Se alguém estiver crendo em uma palavra que não for a palavra original, você já entendeu? Né? Mas é uma palavra que é adulterada, hibridada, ele pode ali estar adorando em vão. Agora, a outra maneira de adorar em vão é alguém que mesmo assim pode estar tendo um entendimento correto da palavra, pode ser uma fé genuína, uma doutrina vindicada, mas ao mesmo tempo não houver aí uma aplicação prática dessa palavra na sua própria vida. Então, será em vão também da mesma maneira. Porque embora a fé mental esteja correta, a doutrina na sua mente esteja correta, não houve o renascimento. Então a adoração também será em vão da mesma maneira, queridos. Então o evangelho que Paulo pregava era o evangelho da morte, sepultamento e da ressurreição de Jesus Cristo. E nós temos que passar por isso. Nós temos que passar pela morte e sepultamento do nosso eu, para que então o próprio Cristo em nós ressuscite um novo eu. Já não vai ser mais você, vai ser Ele, como Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo agora vive em mim. Então, a adoração é uma adoração correta, porque é o próprio Cristo ali, na tua vida, vivendo por você. 2 Coríntios 13, a 5. Vamos agora ler o texto que tomamos como base para essa mensagem. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Então, alguém pode estar reprovado não somente por fazer alguma coisa que seja contrária à fé, mas também pela própria fé estar comprometida. Por isso que Paulo aqui diz, provai-vos a vós mesmos. Lá no grego a palavra é dokimazo, que quer dizer examine a si mesmo, prove a si mesmo. Significa testar a si mesmo, verificar e ver se uma coisa é genuína ou não. Reconhecer algo como genuíno após um exame. Então, o que Paulo ali estava dizendo é, certifique-se de que você não é um falso, mas que a vida que você está vivendo, as suas ações sejam tão verdadeiras quanto a sua confissão de fé que você diz ter. Veja se a tua postura de vida é equivalente ao tipo de fé que você está confessando. Então, quando alguém
com os seus lábios tem uma confissão, enquanto a sua vida confessa outra coisa, então o Umbanda diz, alguma coisa está errado. Mensagem Espíritos Sedutores. Muitas pessoas vêm ao altar para receber oração, elas têm fé intelectual, confessam os seus pecados e unem-se a uma igreja pela fé intelectual. Elas creem na mente. Elas creem porque ouviram falar. Elas creem porque sabem que é a melhor norma. Eles entenderam que é a atitude correta, é o caminho certo. Mas não é para isso que Deus olha. Ele não olha para a sua fé intelectual. Ele não está olhando se essa pessoa está sendo fiel aos cultos, se está fazendo isso, se está seguindo religiosamente algum rito. É isso que o Umbanda está dizendo. Não é isso que Deus está olhando. Não é para isso que Deus olha. Não é para a sua fé intelectual. Ele olha para o coração, do lado de dentro. E quando vem do coração, todas as coisas então são possíveis. Sua confissão concorda com a sua vida. Sua vida fala tão alto quanto a sua confissão. Mas quando sua confissão diz uma coisa e a sua vida vive outra, há algo errado em algum lugar. E por que o Umbanda falava tanto disso? Porque isso é o que mais acontece. Vou repetir aquele mesmo quadro de Ezequiel. Receberam um coração de carne, um entendimento mais aprimorado, um novo espírito, ou seja, uma postura. Ele está cansado daquela vida errada, né? Tudo isso são coisas boas, mas ficaram só nisso. Ele tem que avançar além. E se não conseguir chegar além, como Umbanda diz que pode chegar apenas nisso, apenas ter uma boa confissão, mas a sua vida ainda não reflete a própria vida que Cristo tem que estar ali, vivendo nele. Então, quando alguém está reprovado na fé, ao ponto de sua conduta ser impura e incondizente com a vida do cristão, Paulo lhe disse que tal pessoa deveria ser até mesmo evitada em uma comunidade. 1 Coríntios 5, 9 a 13. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, né, os que pulam carnaval, ou que acendem, ou que fazem trabalhos aí de feitiçaria, macumbaria, essas coisas. Não estou falando dessas pessoas. Não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, que alguém diz crer ou ter a mesma fé que você tem, e for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Então entenda que Paulo está mencionando aqui essas situações porque nos seus dias isso estava acontecendo. Havia irmãos dessa maneira aqui. Então ele disse, se você vê pessoas que se dizem ser cristãos, irmãos que creem com você, mas é um roubador, um beberrão, é possível, irmão Diógenes, que pessoas que se dizem cristãos atuem dessa maneira? Sim, é possível. Eles podem ter tido até um coração diferente, um espírito diferente, mas veja o que fez falta aí neles o Espírito Santo. Como fez falta para eles essa outra parte que é o Espírito Santo? Eram irmãos, eram cristãos. Então, se eles fazem isso, como esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria ele de julgar os de fora? Se você não julga os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Palavras duras de Paulo, não é verdade? Mas por que ele disse isso? Veja, Paulo, ele aqui está nos dizendo que alguém pode dizer que crê, mas as suas obras, elas precisam, da mesma maneira, dar testemunho da fé que eles estão confessando. Jesus disse que alguém pode confessar a sua fé em Deus, mas a menos que ele cumpra com a palavra de Deus, ele não vai herdar o reino, não é isto? Mateus 7,11, nem tudo que me diz, nem tudo que confessa, nem todo aquele que fala, Senhor, Senhor, entra no reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Ele crê, e ele confessa, e ele vive o que ele confessa, que estás no céu. Tiago, ele também disse que a fé de alguém não pode salvá-lo se o seu testemunho também não ecoar com a palavra de Deus. Ele também disse a mesma coisa que Jesus. Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? E essa aqui é a fé que pode ser até a fé na palavra original, a palavra genuína. Mas não tiver obras, ou seja, tem uma doutrina correta na sua mente, no seu coração, mas não consegue viver isso, não consegue praticar. Não consegue ir além da teoria.
A sua vida não consegue ecoar essa palavra. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Não. Porque você já entendeu, a sua fé é o quê? É vã, a adoração é vã. Aqui Tiago está se referindo a uma fé que é focada apenas na aceitação intelectual, teórica, de uma doutrina, que pode ser de Cristo. Mas que não conduziu, esta fé não conduziu tal crente a uma obediência e uma prática a Deus. Então, não podemos nos esquecer que tampouco as obras podem ter alguma validade sem a verdadeira fé. Se a fé sem obras é morta, você sabe que as obras sem a fé também são. Né? Porque você pode adorar um Deus verdadeiro com uma doutrina falsa. E uma doutrina falsa vai produzir obras falsas. Então, se alguém produz um monte de obras, um grande de templos, né? Essas obras podem ser magníficas, bonitas, templos magníficos, mas se o respaldo dessas obras é uma falsa doutrina, a adoração é vã, porque o inverso também é verdadeiro, meus queridos. Amém? As obras sem fé também são mortas, sem a fé genuína, sem a fé revelada. As obras com a fé mental apenas não é o suficiente, tem que ser obras com a fé divina e revelada. Amém? A mensagem de Malbana aqui, a igreja do Deus vivo, de 51. Aqui ele vai dizer assim, ele não pode salvar você pelos méritos da sua oração. Ele não pode salvar você pelos méritos do seu entusiasmo ou de suas boas obras. Ele salva você pelos méritos de sua fé e de sua confissão. A junção do tempo. O que eu estou tentando dizer a você, tentando dizer a você, meu amigo, que apenas ir à igreja ou fazer uma confissão e fazer boas obras nunca te salvará. Você tem que nascer de novo. Tem que vir como uma revelação espiritual. Amém? Então, ter uma fé revelada é ter o próprio Cristo revelado e habitando nele. Mas sem essa revelação, toda boa obra que é feita para o Senhor, como disse Malbana, será em vão. Né? Porque o pastor, o nosso pastor, não está de fato presente. E uma igreja não pode ser suficiente por si mesma sem o seu sumo pastor Cristo, que é a sua pedra angular. Uma mensagem aqui sem tradução, Deus cumprindo a sua promessa. Isso é exatamente o que a raça humana é. Estamos absolutamente, totalmente perdidos e não somos suficientes por nós mesmos. Temos de ter o pastor, está falando aqui de Jesus, pastor com P maiúsculo, para nos guiar e nos conduzir. Estamos perdidos sem isso. Não podemos nos salvar. Não importa o quão bom seu programa possa ser. Não importa o tipo de motivo que você tem em relação a esse programa. Quais são as suas alternativas ou porquê. Quão grande é a sua igreja. Isso está tudo bem. Nada contra isso. Mas sem o pastor, você está perdido. E você está apenas lutando contra o vento. Verdade. Você deve ter o pastor. Você deve ter o Espírito. E uma igreja é maravilhosa, toda a dominação, mas sem o pastor do rebanho, você está apenas construindo sua igreja em vão. Você está rejeitando a pedra angular. Então, já encaminhando aqui para esse estudo, eu não vou ler tudo, não estou lendo e comentando tudo que está aqui, estou soltando muita coisa, porque nosso tempo aqui é breve. Amém? Mas, além da importância de nós termos uma fé correta, nós devemos ainda nos lembrar que o apóstolo Paulo também nos disse que nada adianta nós termos fé se não tivermos o amor, porque a fé sem o amor também não pode funcionar. Não foi isso? 1 Coríntios 13, 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, eu conheça todos os mistérios, né, a abertura dos selos, trovões, né, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, que é uma fé intelectual ainda, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então veja, Paulo não nega que a fé pode existir mesmo que não haja amor. Não. Mas qual seria exatamente o tipo de fé que poderia existir aqui sem o amor? A fé intelectual é dessa fé. Não se trata da fé espiritual que revela Jesus Cristo. Então, Paulo aqui está falando de uma fé natural. Foi por isso que o Malbana disse que é preciso ter o amor antes que se possa ter a fé genuína, porque a fé espiritual, ela somente pode ser produzida pelo verdadeiro amor. Ele disse isso, a maneira para ter companhia, 55.
Bem, você diz, que bem faria ter fé? A fé pode assinar o meu perdão? Com certeza, há valor na fé. Ele está falando aqui da fé espiritual. Não se canse, não tenha medo, não fique chateado. Apenas tenha fé e creia. A única maneira que você pode ter fé, você tem que ter primeiro o amor. Porque o amor produz fé. Para o amor perfeito, obtenha isso. O amor perfeito lança fora todo medo. Outra mensagem, o livro da vida do Cordeiro. Léo me disse esta manhã, ele disse, irmã Brana, o que foi primeiro? A fé produz o amor ou o amor produz fé? Eu disse, o amor produz fé. Mas não está falando aqui da fé natural. Está falando da fé espiritual, da fé revelada. É o amor que vai produzir isto. Não fé, amor. Você tem que amar primeiro antes de poder ter fé. Por isso, se você tem fé e não ama a Deus divinamente, a sua fé é em vão, é apenas uma fé mental. Se você tem a fé divina e revelada, você vai verdadeiramente demonstrar isso tendo amor. E é um amor que se reflete no amor que você vai ter pelo seu próximo, pelos seus irmãos. Alguém pode ter uma fé mental e não ter esse sentimento. É isso que o Umbanda aqui está dizendo. Está vendo? Você tem que amar a Deus, portanto, você pode se unir a todas as igrejas do país. Fazer qualquer coisa que queira, fazer todas as confissões que queira, mas se não há amor genuíno e real do Espírito Santo, nascido de novo em seu coração por Deus, a sua fé é em vão. Por que isso? Porque será que é uma fé mental? Não importa quanto você confesse que crê em Deus, isso não tem nada a ver. Tem que nascer do coração humano, então você tem a vida eterna. Nunca poderá ser separado de Deus. Então veja, a fé intelectual pode existir sem o amor. Mas quem tem o verdadeiro amor vai ter a fé divina e revelada, porque é este amor que vai produzir isto. Outra mensagem aqui, adoção espiritual. Você pode adorar através do conhecimento. Você pode ir à igreja pelo conhecimento de que você deveria fazer isso. Mas ir à igreja desse jeito é adorar em vão. Mas quando há algo que acontece em seu coração, que faz você amar a Deus de tal forma que você não pode ficar na igreja, isso é revelação, é Deus se revelando. Vou ler só mais umas mensagens para nós concluir. A fé perfeita. Agora veja, a fé perfeita é pura, tão pura quanto o amor. Quando você ama alguém, você que ama o seu marido ou ama a sua esposa, não há necessidade de alguém lhe dizer, você não ama, porque você ama e você sabe que você ama. Se alguém lhe perguntar, como você pode provar que você ama, ou seja, como que você vai demonstrar que você tem um amor sincero, genuíno e puro, como que você prova isto? Eu provo pela forma como eu vivo para Ele. Então, as tuas atitudes mostram o verdadeiro amor que você tem. Então, as nossas obras, as nossas ações provam se a nossa fé, se o nosso amor são puros ou não. Nossas obras vão denunciar isto. Eu sou uma esposa verdadeira e honesta, sou um marido leal e honesto, e isso prova que eu amo a minha esposa ou que eu amo o meu marido. Veja, sua vida prova o que você é. Então, o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não é isto? O mesmo acontece com o cristianismo. Ou seja, o Umbanda aqui está tomando um tipo. O amor de um casal é o mesmo tipo do amor que um cristão tem que ter com Deus, ou até mesmo com seus irmãos. Veja, a sua fé, que você tem confiança no outro, é pura. É algo real, que você não pode mostrar a outra pessoa, mas você tem. As suas ações provam isso. Quando você tem a fé pura e não adulterada, como o seu amor é para com o seu companheiro, então você prova isso da maneira como você age. Você não reclama mais, né? Alguém que ama o seu cônjuge, ele vai ficar reclamando das antigas ofensas que recebeu. Assim como Deus também não nos lembra dos nossos antigos pecados que cometemos no passado. Deus apagou, Deus esqueceu. Um cônjuge, um marido que ama a sua esposa, a esposa que ama o marido, não vai ficar lembrando das coisas. Isso que o Umbanda aqui está nos dizendo. Assim como aquele pai na parábola do filho pródigo, ele recebeu de volta o filho, mas ficou remoendo, você fez isso, você fez aquilo, você me rejeitou. Isso tudo são tipos do amor.
né? Você não fica remoendo, você não fica reclamando. Se você ama, aquilo ficou, não é isso? Jogado no mar do esquecimento, virou passado. Você sabe que está feito, apenas ande junto. Não importa com que a coisa se pareça, ou que qualquer outra pessoa diga, você sabe o que aconteceu. Você sabe que está terminado, assim como você sabe que ama o seu marido, assim como você sabe que você ama. Veja, o amor e a fé têm que andar juntos. Eles são parentes, eles se amam, porque o amor produz fé. Então, meus queridos, eu só quero aqui concluir lendo aqui algumas palavras do irmão Brian, onde ele nos ajuda a entender que a mensagem de hoje, muitos que creem nesta mensagem, sequer têm a mesma revelação que o apóstolo Pedro teve. Porque quando foi questionado aos discípulos, o que vocês estão dizendo para eles lá fora que eu sou? Você lembra que Pedro disse? Eu tenho dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi isso? Mas uma dama disse que aquela fé que Pedro teve era uma fé intelectual, porque ele não estava convertido. Só estamos usando um exemplo bíblico para você entender na prática o que estamos dizendo quase o tempo todo aqui. Muitos podem ter uma fé mental, uma fé intelectual, que é uma fé natural, mas isso não quer dizer que a sua vida foi transformada. Pedro, mesmo aquela fé revelada, né? Não, eu tenho dito que tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Mas ele foi fraco a ponto de rejeitar Cristo, num dado momento, quando ele foi questionado. Por que isso? Porque ele tinha uma fé mental, ele tinha uma postura correta, ele recebeu um novo coração, um novo espírito, mas faltava o Espírito Santo vir sobre eles, como veio lá no Pentecostes. Até que isso acontecesse, Pedro, como os demais, eram inconvertidos. Então, você pode ter uma mesma atitude de fé, a mesma confissão de fé como Pedro teve, mas se você não tiver o Espírito como faltou no Pedro, você pode ter a mesma postura que ele teve, de diversas formas. Há várias formas de nós negarmos Cristo, seja com confissão, seja com palavra. Mambana disse lá na mensagem, as infalíveis realidades do Deus vivo. O Espírito Santo vem hoje de maneira semelhante para apresentar Deus ao homem. Mas o homem quer ir à igreja. Agora, ele afoga o seu pensamento, ele não pode entender isso. Devemos aprender que Deus não é conhecido pela concepção intelectual. Deus é conhecido pelo novo nascimento, pelo Espírito Santo, não de outra maneira. Jesus, a Bíblia, nos citou claramente, ninguém pode chamar Jesus de Cristo a não ser pelo Espírito Santo. Se você nunca recebeu o Espírito Santo, você não sabe o que ele é o Espírito Santo. A Bíblia disse isso. Depois que Pedro foi salvo, santificado, dado o poder para expulsar demônios e espíritos imundos e pregar o Evangelho, Jesus claramente lhe disse que ele não estava convertido até que ele recebesse o Espírito Santo. Mas veja, ele teve uma fé doutrinária correta, não teve? Mas ainda não estava convertido. E depois disse, depois de se converter, então fortaleça os teus irmãos. Isso foi na noite da traição, que ele ainda não era convertido. E ninguém é verdadeiramente convertido até que ele tenha sido transformado e morrido para si mesmo. E o Espírito Santo tenha controle dessa pessoa. Mas eles não querem fazer isso, disse o Mambana. E é por isso que nós temos aí duas divisões. Nós temos aí, Mambana disse isso. No livro das Eras ele falou disso exaustivamente. Nós temos a igreja natural do lado e a igreja espiritual do outro. E elas estão juntas. Por que isso? Porque muitos têm a mesma fé, a mesma confissão de fé de Pedro. Uma fé correta, doutrinária correta. Mas ainda não tinha morrido para si mesmo. Né? Ainda não tinha sido transformado por aquela fé. Não passou de uma fé mental. Então veja, eu só estou tratando disso porque o Mambara está tratando disso. Eu estou tentando atualizar vocês com esses ensinos. Amém? Quero ler aqui algo que o Mambara disse, porque a mensagem que hoje afirmos, aqueles que dizem crer, os ministros hoje que dizem crer, e William Branham, como eu disse antes, alguns sequer têm essa fé de Pedro, não é isso? Alguns nem sabem dizer que Jesus é o Filho do Deus vivo. Alguns têm uma outra confissão, uma confissão licista. Né? Mas veja, em vez disso, eles dizem que Jesus é quem? É Deus, que Deus, ou que Cristo criou a si mesmo, formou a si mesmo, na forma do Filho. Mumbai disse o seguinte,
Eu ensinei doutrina da mensagem para mais de 3.500 ministros face a face em todo o mundo, em mais de 56 países. E eu não posso dizer que todos que eu ensinei aprenderam e compreenderam a doutrina. Veja só o número aqui, 3.500 ministros é a soma que ele fez. Ele disse, eu não posso crer, sinceramente, que todos entenderam a doutrina quando eu preguei para eles. Muitos podem ter recebido o quê? Uma fé mental, um entendimento renovado. É disso que o Mabrak está falando. Ele está falando aqui que ele não acredita que todos realmente tenham crido, recebido e tenham sido transformados. O processo completo. É disso que ele está falando. Porque a confissão também muitos podem ter. Na verdade, eu ficaria muito surpreso se 10% realmente entendesse o que eu ensinei. Eu acho que pode estar certo, estar perto de 1%, mas eu espero pelo menos 10%, para a coisa não ficar tão ruim, né? Tão desestimulante. Agora, isso não tem nada a ver com a minha capacidade de ensinar, pois afinal de contas, a menos que o Senhor edifica a casa, em vão trabalhos que edificam. E a menos que o Mestre, que é o Espírito Santo, entre no coração das pessoas, elas podem ouvir, mas não entender, e podem ver, mas não perceber. Ele continua, dos milhares de ministros que conheci pessoalmente no exterior, não há nenhum deles que não pudesse citar Malaquias 4. O que diz lá em Malaquias 4? Muitos sabiam, né? Citavam Lucas 17:30 e Apocalipse 10, 1 a 7. E todos sabem de cor o que William Branham falou a respeito de Pedro por revelação, ao receber as chaves da revelação. E, no entanto, se você pedir a eles para falar essas palavras notáveis que Pedro disse e que mereceu o louvor de Jesus, eu tenho minhas dúvidas se muitos poderiam citar as palavras que Pedro disse. Porque em suas mentes eles não entendem o que ele disse que merecia o louvor. Porque Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pois se eles acreditassem no que Pedro disse, eles ensinariam o que ele disse. Então aqui Mabrak está dizendo, muitos ministros dizem crer na mensagem, mas não conseguem sequer dizer o que a doutrina, o que a Bíblia diz. Então veja, nós já entendemos que embora alguém tenha a mesma confissão de fé que Pedro teve, isso não representaria um sinal inequívoco de quê? De conversão. Muitos que dizem que são salvos, na verdade, não são sequer convertidos, pois não aceitam que o Espírito Santo controle as suas vidas. Eles querem ter o controle de si mesmos. Então, embora Pedro tivesse ali uma revelação de quem Jesus era, ainda não estava sendo controlada pelo Espírito Santo, da mesma maneira, ainda hoje, alguém diz que pode ter a revelação de Pedro, mas isso não quer dizer que sejam convertidos. Eu quero ler só essa mensagem do Mambana e eu concluo aqui esse estudo, está bem? Nomes blasfemos. E a maior parte da nossa fé é fé mental, pelo ouvir a palavra. Isso nos traz reconhecimento mental de Deus. Mas se isto vier de cima, ó irmão, se chegar a alcançar isto, então tem uma fé pia e espiritual. Então o que essa fé faz? Essa fé reconhece somente a palavra. Não importa o que qualquer outra coisa diga, ela só reconhece a palavra, porque no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra ainda é Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E quando a própria palavra está derramando-se na nossa fé mental, torna-se então em uma revelação espiritual. Amém? Então, é isso que nós temos que buscar. É isso que nós temos que amealhar e desejar. Nós realmente atingimos essa estatura de varão perfeito, que eu espero que vocês estejam entendendo, onde você possa ter uma confissão correta, possa ter um entendimento correto e produzir obras e adorar a Deus e ser frutífero para Deus, porque o próprio Deus, o próprio Cristo está vivendo em você. É este o desejo de Deus. Ele não quer que nós apenas sejamos confessores de uma fé, de uma doutrina. A doutrina até pode estar correta, mas há algo mais que tem que ser feito. Nós temos que realmente render nossas vidas para Deus. Nós temos que dedicar realmente nossas vidas, e, como Paulo disse, como Tiago disse,
Isso se reflete nas nossas obras, nas nossas atitudes e até no nosso amor. Se você ama verdadeiramente o seu irmão, você está mostrando que você tem esta fé genuína, porque é o amor genuíno que vai produzir em você esta fé genuína, que vai fazer você realmente ser um crente, um filho e uma filha de Deus transformados. Algo além do que uma mente renovada com um novo entendimento, mas realmente transformados. O que eu faço? O que eu tenho que fazer, irmão Diógenes, para que isso aconteça em minha vida? Você tem que fazer uma introspecção, porque Paulo disse, provai-vos a vós mesmos. Você tem que saber em que estágio você está. Ninguém pode saber, apenas olhando para você. Você tem que saber. Porque depois de você, quem conhece melhor a você do que Deus mesmo? Não é verdade? Deus conhece o Espírito que está em nós. Então, é na oração, queridos. Nós temos dito aí nas últimas reuniões, a oração muda tudo. Mombana disse que a oração é a coisa mais poderosa que existe. A grande característica de um crente é demonstrar que ele nunca está satisfeito com o que ele é. O verdadeiro filho de Deus nunca está satisfeito. Ele sempre quer ser melhor. Ele sempre quer ser mais. Ele sempre quer fazer mais. Então, que você tenha sempre esse desejo no teu coração. Nunca caia no comodismo. Acho que, irmão Arantes, temos conversado sobre isso. Né? Esse é o grande mal das igrejas. Se acomodaram, tiveram um conhecimento doutrinário, não é isso? Como aconteceu em todas as eras, como a Banda citou lá com Lutero. Qual foi o grande erro lá do Lutero? Eles creram numa doutrina correta. A salvação é eterna, não se perde a salvação, a segurança da salvação. Mas isso se tornou uma coisa ruim para eles. Por incrível que pareça, se tornou ruim. Por que isso? Porque se acomodaram. Porque eles sabiam que eles não queriam perder a salvação, porque a salvação é eterna, então eles nunca buscaram por um avivamento. Mamãe diz que esse foi o problema deles. Se você está acomodado, eu já tenho a crença na fé doutrina, na doutrina correta, na fé correta, mas se isso te acomoda e não há em você um despertamento, um desejo de se avivar, então alguma coisa está errada. Então é isso, queridos. O Espírito Santo vai provar que está em você quando você demonstra para ele o desejo de ser mais. Você quer ser mais, você quer servir mais, você quer adorar a Deus, você quer servir a Ele, você quer demonstrar realmente que a tua vida é um instrumento nas mãos dEle, para você ser um vaso abençoador para outros, não somente para você, para a tua família, para todos. Estamos aqui como vitrine de Deus, como eu disse no início. O mundo vai saber quem Deus é quando olhar para você. Que Deus nos ajude a alcançar essa postura, essa posição. Se alguém acha que não está nessa condição, busque a Deus, clame a Deus e diga, Pai, eu quero que Tu viva em mim. Eu quero fazer aquilo que Paulo disse. Não sou mais eu quem vive, mas o Cristo agora vive em mim. Para que nós possamos ser legítimos e sinceros com nós mesmos. Indo além de uma postura diferente, de uma confissão de fé, mas realmente vivendo uma vida transformada. Se nós conseguirmos isso, nós realmente seremos férteis e produziremos para o reino de Deus. Amém? Você crê nisso? Amém. Se coloque de pé, vamos falar com o Pai. Amoroso Deus e querido Pai, agradecemos, Senhor, por esse tempo que tivemos para refletir e rever esses temas, esses assuntos que aqui tratamos, que está na Tua Bíblia, na Tua Palavra, nos Evangelhos, na Tua mensagem, nas palavras do Teu servo, irmão Brian, que tem nos ajudado a entender o problema que o Teu Cristo disse que enfrentaria quando Ele viesse. Ele disse, será que o Filho do Homem, quando vier, encontrará fé na terra? Pai, aqui estamos com um desejo sincero de que Tu contempla nossas vidas e de que Tu preencha em nós, suprindo em nós aquilo que nos falta. Se há uma atitude que temos tomado que não é condizente com o tipo de fé que confessamos, Senhor, ajuda-nos a nos corrigir nisto. Nós realmente, Senhor, queremos servir a Ti com as nossas vidas. Queremos realmente ser transformados pela Tua Palavra. Nós cremos que há poder na Tua Palavra. E nós cremos, Senhor, que a obra que Tu começa e Tu termina, Tu não faz nada pela metade. Então, Senhor, se temos feito algo que tem interrompido o Teu programa, como o Teu profeta disse que é possível de fazer, ajuda-nos a ver no que estamos falhando. Se é um filho, uma filha de Deus que tem feito algo que tem interrompido, atrapalhado os programas, o Teu programa para eles,
que Tu os ajude a corrigir-se, a endireitar-se. Que realmente, Senhor, possamos nos alimentar do pão da vida, como lemos aqui. Que realmente a vida de Cristo seja manifestada, que nós realmente possamos viver em novidade de vida e de espírito. Nós estamos agradecidos pela doutrina que Tu nos deu, pela revelação que Tu nos deu. Isso nos ajudou a não ser melhor, superior a ninguém, mas ajudou a ter um pouco de entendimento acerca da nossa própria vocação, porque Tu nos chamou para essas verdades, porque essa Tua palavra é Tu mesmo, e quando esta palavra está compenetrada nas nossas mentes, nos nossos corações, Tu está em nós. Nós nos tornamos essa palavra, nós nos tornamos esta mensagem. Então, Senhor, como foi dito, na Tua palavra há poder, e há poder de transformação. O inimigo tem se levantado contra a Sua igreja, mas Tu tens velado para que a Sua palavra se cumpra. Tu tens dado escapes para que os Teus filhos se mantenham de pé. Então, ajude-nos nisso, Senhor. Remova de nós todo orgulho, tudo aquilo que possa impedir, de impossibilitar de ver em nós nas coisas que precisamos nos corrigir, que precisa ser mudado. Nós não estamos satisfeitos em ser o que somos, queremos ser mais, mas não queremos fazer isso por esforço próprio nosso, Senhor. Queremos que realmente o Teu Espírito viva em nós. Nos dê, Senhor, este avivamento. Não queremos nos conformar, Senhor. Queremos ser mais e mais, ser cheios do Teu Santo Espírito. Queremos isto, Pai. Nós desejamos, nós ansiamos por isto. Estamos aqui, pedindo isto a Ti, na doçura do Espírito. Não precisamos gritar, e se fosse possível nós gritaríamos, mas sabemos que Tu não és surdo, sabemos que Tu nos ouve. E se alguém aqui fazendo essa oração sincera, Tu está ouvindo esta oração, e Tu irás responder, porque sabemos que nenhuma oração fica sem resposta. Senhor, é o que nós queremos, é o que a Sua igreja necessita, é o que nós precisamos. Que o Teu Cristo possa olhar para nós e ver a fé dele revelada para nós. E como o Teu profeta disse, a revelação de Jesus Cristo é o novo nascimento. Então confirma, Senhor, esta nova geração, essa nova criação que Tu estás fazendo. Que possamos realmente ser despertados para a nossa vocação e servir a Ti e adorar a Ti em espírito e em verdade. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.